Uma ótima manhã de sábado, dia 2 de maio de 2020, nosso ano de 2020. Parece que tem hora que está passando muito rápido, né? Mas ao mesmo tempo parece que está demorando tanto. Igual aquele louvor que a gente ouve das crianças. Mas, Senhor, a noite é escura, é longa, demora a passar. Assim está sendo esse ano para nós, né, amados? Mas a palavra do Senhor diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que nesse sábado, nessa manhã de sábado, um dia depois do Dia do Trabalhador, né, que nesse ano não teve nada a ver com o Dia do Trabalhador, todo mundo recluso, que você possa ter um sábado na presença do Senhor, porque hoje todos os dias são santos, debaixo da graça do Pai. Esse dia, na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como eu sempre digo, que essa paz que excede a todo entendimento possa estar aí no teu coração. Não só hoje, mas para sempre. Hoje vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, e vamos ler Números, capítulo 11. Só que devido à leitura de Números ser extensa, então nós vamos gravar 2 vídeos. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão, ou seja, desviarão da fé. Alguns da fé. Ou seja, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Desvio da fé. Eu estou abrindo parênteses aqui. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amados, é tremendo a gente, quando lê como sempre eu digo, a gente lê a palavra, parece que ela foi escrita ontem. Porque essa coisa de não querer mais casamento, nem entre homens e mulheres, normalmente, isso aqui é antigo. Olha. No tempo de Paulo já não queriam. Olha só. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então é certo a pessoa deixar de casar por uma proibição, seja ela em que ponto for, religiosa, enfim, não é certo. A Bíblia está provando para nós aqui. Fidelidade e diligência no ministério. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te. Vamos voltar atrás. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Uma palavrinha enjoada, né? Mas exercita-te. Ou seja, tenha isso como hábito na sua vida, exercitar a piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Paulo não está dizendo para nós que não podemos fazer exercício físico, não, amados. Ele está dizendo que simplesmente aqui passa tudo. É claro, ele diz que nós somos templo do Espírito Santo, então precisamos nos exercitar, sim. O que ele quer dizer é que passa muito rápido. E quantas pessoas só focam no corpo físico. É tanto exercício, é tanta coisa para emagrecer, é tanto
não é? Mas no espiritual mesmo, que é o que fica para sempre, não exercita. É terrível, né? Não estou dizendo de incrédulos não, amados. Estou falando de pessoas que se dizem cristãos. E ele continua dizendo, olha só como que a gente precisa ler tomando bastante cuidado, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, além de termos uma vida boa aqui quando a gente faz o bem, porque a pessoa piedosa é aquela pessoa que faz o bem sem olhar a quem, como diz o ditado aí, secular. Não, ainda tem na vida presente e da que há de vir, ou seja, para toda a eternidade. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Amados, eu vou abrir um parênteses aqui um minutinho, porque já estamos terminando, são só 16 versículos e a gente está com 6 minutos ali e 36 segundos. Agora há pouco eu ainda conversava com uma irmã a respeito disso. O que Paulo está fazendo? Ele está exortando. Exortar não é falar assim, está zangando com ele, não, está ensinando, admoestando a Timóteo para que ninguém despreze a mocidade dele. E como? Como alguém não vai desprezar algum jovem? Né? Como? Ele sendo irrepreensível, porque do contrário se torna um jovem desprezível, desprezado pela sociedade. Então ele está alertando, olha Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Por que ele está exortando? Porque o jovem, eu dizia para a irmã agora há pouco, que falava comigo, jovem, tudo que ele faz, está tudo certo, na mente, na cabecinha deles, imaturidade. Está tudo certo, está tudo normal. Ah, mas foi criado dentro do evangelho. A imaturidade está nele ainda. Precisa do pai e da mãe, está ali, ó. Como dizia minha mamãe, com ferrão na costela. O tempo todo. E Paulo fez questão de ensinar um rapaz que fora criado nos princípios cristãos. Porque a sua mãe Lloyd e a sua avó Eunice, se eu não me engano, né? Eu sei que uma chamava um nome e outro. Se eu não me engano, é isso aí mesmo. Admoestavam a Timóteo desde a sua mais tenra idade. Foi criado no Evangelho, mas ele mesmo assim ele frisa, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Um jovenzinho ser o exemplo dos fiéis precisava ter nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, sim, como seu mestre, como o rabi daquela época. Ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ou seja, todos esses elementos aqui, todos esses adjetivos para uma vida, precisam estar presentes na vida do jovem. No trato, ou seja, o jovem saber como tratar o mais velho, como tratar uma criança, como tratar uma senhora. É senhora, não é você. O pastor não é você, é Senhor. Enfim, as pessoas mais velhas, não se trata de você, é senhora. Sim, senhora, não é? Mas muitos vão aprender isso só lá no exército, não é verdade? Porque a mãe e o pai ensinam, eles acham que está ultrapassado. No espírito, na fé, na pureza, na palavra. Aqui está falando sobre a palavra de Deus, para ele se exercitar na palavra, mas também nos remete a jeito de falar, a forma de falar com as pessoas. Persiste em ler, olha só, tá vendo como que ele está se referindo em primeiro lugar à palavra de Deus, para que ele fosse um bom obreiro? Persiste em ler. Se há alguma coisa que o brasileiro detesta, isso eu estou dizendo na maioria, é ler. Por quê? Tem que ficar a sós, tem que ter silêncio, e o povo gosta mais da barulheira mesmo. Exortar e ensinar
Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, ou seja, o dom da palavra, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Olha que coisa maravilhosa. Era um jovenzinho e já era um obreiro. A Bíblia não diz se ele era um presbítero, mas sim que ele foi ordenado para a palavra. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que palavra linda! Quanto conselho maravilhoso! Olha, curtinho, 16 versículos. Por isso que eu resolvi a gente estar comentando, porque é maravilhoso demais cada carta dessa de Paulo. E o capítulo, e o livro da primeira carta aos Timóteos, perdão, a primeira carta, não é livro, é carta. São só 6 capítulos. Então, amanhã, em nome de Jesus, não, amanhã é domingo, segunda-feira. A gente está levando um capítulo de cada, no velho, outro no novo. E na madrugada, nós já lemos o Salmo 90, oramos esse salmo e foi maravilhoso. Só parei a hora que o celular freou. Aí tem que continuar sozinha. Eu tenho certeza que quem abriu o vídeo na madrugada pôde orar conosco. Enfim, que Deus te abençoe, te guarde, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, possa estar sobre a tua vida. Não só hoje, mas para sempre. Que Deus te abençoe. Um ótimo sábado na presença do Senhor Jesus. Amém?